Olá, muito bem-vindos ao nosso vídeo, meus irmãos e minhas irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e São João Batista. Hoje vamos falar sobre um santo que teve uma grande importância na formação da nossa doutrina cristã, que é São Paulo Apóstolo. Ele nasceu mais ou menos no ano 5 na era cristã, e seu nome originalmente é Saulo, que é o seu nome hebreu. Sim, ele tem dois nomes. E o que é mais conhecido é o seu nome de origem romana, que é Paulo. Então, ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, que é a atual Turquia. E seus pais eles gozavam dos privilégios da cidade romana, mesmo sendo judeus. Não se sabe muito bem como se deu esses privilégios. É algo que fica um pouco vago na história, não tem algo assim concreto que afirme realmente como isso se deu, né? Mas Paulo ele herda esses privilégios e mais à frente a gente vai ver como ele pôde usufruir desses privilégios de certa forma. Paulo ele saiu muito cedo de casa para estudar em Jerusalém com um sacerdote que era muito famoso na época por sua inteligência, seus métodos de ensino, chamado Gamaliel. Ele era muito famoso em Jerusalém e Paulo foi educado por ele. E lá em sua juventude, São Paulo ele presenciou o apedrejamento de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. E vendo isso, sendo também educado numa doutrina judaica, ele meio que pegou gosto por isso, né? Por essa perseguição aos cristãos. Então ele começa também a perseguir os cristãos e um pouco mais adiante ele vai começando a liderar grandes buscas aos cristãos e vai ganhando também privilégio à base disso. Nas suas grandes perseguições, grandes buscas e captura dos cristãos, ele vai ganhando privilégio e respeito, de certa forma, do sumo sacerdote e dos judeus. E um dia, chegando o seu grande momento de sua vida, São Paulo, ele indo para Damasco, ele é surpreendido por uma grande luz que o para no meio do caminho, o cega, e dessa luz ele consegue escutar a voz de Jesus, que o questiona sobre os motivos da perseguição dele para com os cristãos. Então, São Paulo ele é convertido nesse momento, ele é convertido e começa a sentir o amor de Jesus na vida dele. Então, São Paulo volta para Jerusalém e lá os cristãos meio que questionam ele sobre sua conversão ter sido tão repentina, não é? Sido tão repentina e causa uma estranheza. Mas Barnabé, que era o cristão que o acompanhava, convence os outros cristãos de que era verdadeira a conversão de Paulo. Então, Paulo, percebendo que se ficasse em Jerusalém, ele seria um alvo fácil para os judeus que queriam matar a todo custo, pois agora aquele que perseguia é perseguido. Então, Paulo retorna a sua terra natal, que é Tarso. E passado um tempo lá, Barnabé solicita que Paulo vá com ele para o auxiliar em uma missão de evangelização aos gentios na Antioquia. E lá, São Paulo ele percebe que sua missão é isso: sair pelo mundo e converter aqueles que não são cristãos. E conduzido pelo Espírito Santo, São Paulo ele sai em missão pelo mundo, fazendo 3 grandes viagens de duração de mais ou menos uns 10 anos, as quais ele se dividiu mais concentradamente em 4 províncias, que seria a
Galácia, a Macedônia, a Acaia e a Ásia. Nessas 4 províncias, ele meio que de certa forma desenvolveu três métodos que foi muito eficaz para a conversão. O primeiro método seria da pregação nos grandes centros urbanos, porque alcançaria um grande público, o número de convertidos consecutivamente seria maior e essas pessoas poderiam também pregar nas cidades vizinhas nas cidades pequenas desses grandes centros urbanos. E o seu segundo método foi a pregação nas sinagogas, porque ele converteria também aos judeus que também ajudariam na propagação da Boa Nova. E o terceiro método foi a formação de comunidades, as quais ele acompanhava, formava, e mesmo saindo, né, deixando as comunidades, mas ele voltava para dar novas formações, e quando não dava para fazer isso, ele enviava as suas famosas epístolas, que continham formações, reflexões, que hoje para nós é tão importante. Como eu disse, que São Paulo ele teve uma grande importância na construção da nossa doutrina cristã. E São Paulo, ele, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, no Novo Testamento, ele tem quase que 50% do Novo Testamento, que foi escrito por ele, que são as suas cartas, as 13 cartas. Tem outras epístolas, mas as 13 cartas são 13 cartas que estão contidas no Novo Testamento, escritas por São Paulo. As cartas aos Coríntios, aos Gálatas, enfim. E São Paulo ele era muito inteligente. Por isso, além de sua inteligência, ele era conduzido pelo Espírito Santo, ou seja, que isso ajudava ele a converter mais pessoas ao cristianismo, a trazer mais pessoas para Deus. E ele era virtuosamente corajoso. Ele não temia nada e enfrentava as regiões quais seriam tão perigosas para os cristãos, já que era tão forte a perseguição contra os cristãos. E São Paulo não temia isso e ia de encontro a essas regiões e pregava e convertia a mais pessoas nesses lugares. E São Paulo ele pensa em voltar para Jerusalém para rever seus amigos, e fazendo isso, os romanos tomam conhecimento disto e dão um passo à frente dos judeus que queriam matar a São Paulo. Então os romanos o prendem e veem que se julgassem eles São Paulo ali, seria um julgamento injusto por ele ser um cidadão romano, né? Então São Paulo é levado para Roma, mas no meio do caminho o seu navio ele naufraga e Deus o livra de sua morte nesse momento. Então, mesmo assim, depois São Paulo é levado a Roma para o seu julgamento, e lá ele fica preso em prisão domiciliar por 2 anos, sendo impedido de pregar para grandes públicos e poder sair e converter mais pessoas. E passados esses 2 anos, ele é solto novamente e começa a pregar pelas grandes ruas de Roma, que era considerada a cidade mais importante do planeta na época, né? A maior cidade e a cidade mais importante. Então São Paulo começa a pregar nas ruas de Roma e é novamente capturado, e agora é morto, decapitado, que seria uma punição para os cristãos, um tanto que comum na época, a decapitação. Então, São Paulo é morto, mas levando o amor de Deus no seu coração,
levando a, a, a nós mesmos o incentivo de sair pelo mundo e não temer a ninguém, pois se somos impelidos pelo amor de Cristo, temos tudo para poder converter pessoas, para sair e pregar o Evangelho de Deus. Então é isso que São Paulo nos pede, né? Que São Paulo nos deixa, esse é o ensinamento que ele nos deixa, de que não tenhamos medo de sair pelo mundo e pregar o Evangelho. Então, essa foi a história de São Paulo, um tanto que muito resumida, mas espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.